Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, caros irmãos e irmãs, você que está aqui com a gente e você que está aí na live, Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida, e você também que vai estar depois com a gente aí nas mídias sociais, entre elas o YouTube, Deus te abençoe ricamente. Mais uma semana que nós já concluímos na data de ontem, no sábado, né? E hoje domingo é o primeiro dia da semana, concluindo já o mês de setembro, chamado mês de setembro amarelo, e nós já estamos concluindo, e vindo aí o outubro e o ano 2025 correndo aceleradamente, e nós também, junto com o ano 2025, correndo para os braços de Jesus, dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Graças a Deus. Aproveitando que vocês estão em pé, vamos ler a palavra de Deus então, nesta oportunidade, livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Livro do Apocalipse, capítulo 1, e o versículo 9, versículo 10. Glórias a Deus. Ou do 9 ao 11. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Até aqui, versículos 9 ao versículo 11 de Apocalipse 1. Que Deus abençoe, poder assentar em o nome do Senhor Jesus. Nós queremos, a partir da leitura da palavra de Deus, estar conversando biblicamente com vocês, submisso ao tema: como ter esperança em tempos difíceis. E para nós conversarmos sobre esse tema, nós queremos nos basear na vida e no sofrimento do apóstolo João, o apóstolo do amor, o apóstolo que cuidou das igrejas do Senhor Jesus ali na Ásia Menor. Ele que foi um pastor superintendente, um bispo ali na região de Éfeso, das 7 igrejas da região de Éfeso, e no final já da sua existência, no finalzinho já do seu ministério, ele que já havia sofrido pela causa do mestre, agora começa a sofrer uma grande perseguição por amor a Cristo, uma grande perseguição do Império Romano na época, por causa do Evangelho de Jesus. E diz a Bíblia que João foi tão perseguido que, segundo a tradição, com mais de 80 anos de idade, colocaram ele para quebrar pedras nas ruas de Éfeso, para estar pavimentando as ruas de Éfeso, segundo a tradição. Não o bastante deixar João, o apóstolo, com tanto sofrimento como este, quebrando pedras no sol quente nas ruas de Éfeso, agora ele é condenado a ser transferido para um local onde todos que eram transferidos para esse local eram transferidos para morrerem lá
nesse ambiente, morrerem à míngua nesse ambiente. Trata-se de uma ilha onde eram levados homens e mulheres de alta periculosidade. Os inimigos número 1 de Roma eram enviados para esta ilha chamada Ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha onde eram soltos dentro desta ilha animais de muita periculosidade, animais selvagens, para que pudessem caçar, fazer uma caça das pessoas que eram soltas dentro desta ilha. Também para as pessoas que quisessem fugir da ilha a nado, era uma região litorânea onde habitavam os tubarões brancos, os tubarões de alta periculosidade, que ao ver alguém caindo na água, é lógico que eles iriam atacar esta pessoa e iria devorar. Então imagine vocês, os que eram deixados na ilha de Patmos eram deixados para morrerem ou através de animais quadrúpedes, animais selvagens, ou através dos tubarões. Então não tinha outra solução. Eles iam morrer de uma forma ou de outra. Eles iam morrer, não é? Como João manter esperança no seu coração se ele foi enviado para essa ilha de Patmos, ilha onde eram enviados condenados para morrer, e a morte era certa para os que eram enviados para a ilha de Patmos. Acontece que quem estava sendo enviado para esta ilha era um apóstolo chamado apóstolo do amor. O apóstolo que não era somente acompanhante de Jesus, era um apóstolo que tinha aprendido a ter a sua própria fé, a ter a sua própria dependência na pessoa de Jesus Cristo. Não era apenas um amigo de Jesus, mas cria em Jesus como Deus, aquele que realmente veio como Filho unigênito do Pai aqui na terra, e que realmente havia ressuscitado como o Deus encarnado e ressuscitado. Ele acreditava piamente na pessoa de Jesus Cristo, acreditava que se Deus quisesse, Deus iria livrá-lo. Então ele foi para esta ilha cheio de esperança. Quem sabe eu, você, nós, você que está aí na live, você que está aí através do canal do YouTube, quem sabe você, humanamente falando, fazendo uma parafraseação de vida, quem sabe você está vivendo uma história de uma ilha de Patmos. Quem sabe te jogaram numa ilha de Patmos da vida. Quem sabe você está numa situação que colocaram você para morrer. Ou você tem esperança para alguém superior te livrar, e esse alguém superior é Deus, ou você vai morrer. Não tem outra solução para você. Lá para o João não havia outra solução. A vida de João ia ser exterminada, ou através de animais selvagens, ou através de peixes, como o tubarão branco, que poderia devorar o João, o apóstolo do amor. Mas a minha Bíblia diz, e a sua Bíblia diz, que quando João entra na ilha, ele logo tem uma visão. Ele logo tem o seu olhar não está olhando o problema da ilha,
O seu olhar não olha mais, não tem mais uma visão dos animais que ficavam rondando por ali para devorá-lo, para estraçalhá-lo. Não! A primeira coisa que ele tem é visão. Quando a gente está em problemas, e a gente é crente, e a gente tem Jesus na vida, a primeira coisa que abre da nossa vida é a nossa visão espiritual. A gente consegue ver o que os outros não veem. A gente consegue ter uma visão longínqua daquilo que os outros não veem. Os outros dizem: você vai morrer, você vai perecer, já era para você, larga a mão disso. Mas o crente que tem esperança, que coloca a sua fé em esperança em Deus, começa a ter uma nova visão. Não vê problemas, vê o céu aberto. João, ele teve uma visão e viu o céu aberto, ele viu vindo em sua direção alguém que não era aqui da terra. Alguém que ele não tinha costume de ver com frequência. Esse ser que veio do lado em direção a ele era um ser que tinha cabelos brancos, falando de um ancião, alguém que tem experiência, de alguém que já viveu muito, falando de ancião de dias, e agora foi se aproximando dele. E ele, ao invés de ficar vendo problemas, ficar vendo os animais que poderiam lhe estraçalhar, a visão dele era naquele personagem. E o personagem começou a se aproximar de João. E a Bíblia diz que agora os olhos daquele personagem, ele não conseguia fixar os olhos nos olhos dele, porque os olhos dele eram como chama de fogo que resplandecia. E ele ficou maravilhado em ver aquele personagem. O personagem continuava vindo em sua direção. E de repente ele olha para a boca daquele personagem e ele viu uma espada. A espada que saía da boca daquele personagem. E quando vai se aproximando, ele vê também os seus pés. E os seus pés eram reluzentes. Os seus pés eram como latão que é polido, e o sol estava batendo naquele latão nos seus pés, era reluzente. E ele era vestido de linho branco, e era também de um cinturão que estava amarrando aquela veste branca daquele personagem. E agora vem aquele personagem, abre a boca, e a boca tinha uma espada, e disse: João, tudo que você vê, você escreve. O João foi enviado ali para morrer. O João foi enviado ali para ser estraçalhado por animais ferozes. Mas João tinha esperança. E nessa esperança de João, Cristo vivo, ressuscitado, poderoso, esplendoroso, veio em sua direção. E ele então começa a ter a visão, e a primeira visão que ele tem é a visão de quem podia livrá-lo daquele lugar. É a visão do Cristo vivo, aquele que foi morto, mas que vivo está. Ele estava ali no problema, como problema, no lugar do problema, estava na ilha de Patmos. João caiu como morto e foi arrebatado em espírito para o paraíso de Deus, para o céu. E lá ele começou a ter as visões que nós conhecemos como as visões do Apocalipse. O corpo dele ficou lá e o espírito dele foi para o céu. Quando os animais chegavam para querer ter o corpo de João como uma presa, os animais não se interessavam
pelo corpo de João, porque o corpo de João estava gelado, o corpo de João estava morto. Humanamente falando, o corpo de João estava morto. Foi tirado o espírito do corpo de João e levado para o céu. Enquanto João estava trabalhando no céu, vendo tudo que ele era mostrado para ele, ouvindo tudo que falavam para ele, o seu corpo estava estendido lá na ilha de Patmos, como ter esperança em tempos difíceis. João na ilha chamado Patmos, uma ilha que é enviado todos que são perseguidos por Roma. Jesus, ele transforma o ambiente inóspito, um ambiente de morte, em um ambiente de milagres. Esse Jesus está aqui conosco, meu irmão, minha irmã, está aí com você na live, está aí com você no YouTube. Esse mesmo Jesus, ele não mudou, ele é o mesmo, ele é expert em transformar todo problema difícil em milagres. Ele tem poder para fazer milagres. Chegava um leão, cheirava o corpo de João e não se interessava porque o corpo estava morto. Chegava o tigre, também querendo ter o corpo dele como uma presa, não se interessava porque não estava quente, não corria sangue nas veias do corpo de João. E agora os animais não se interessaram pelo corpo de João. Não sabemos quanto tempo João ficou na ilha, indo e voltando do céu para a terra. Nós só sabemos que João voltava para escrever, porque a palavra de Jesus era: tudo que você vê, você escreve. Então não tinha como escrever lá no céu, ele tinha que escrever aqui na terra, no espaço humano. Então ele ficava no céu, via, e quando ele voltava, ele então escrevia. De repente o corpo dele ficava de novo inerte na terra, e o espírito ia para o céu novamente, e tudo que ele via, ele ia escrevendo. Um homem que foi deixado na ilha de Patmos para morrer, recebeu a incumbência de escrever toda a revelação humana futura, toda a revelação angelical futura, toda a revelação do Deus eterno que vai realizar no futuro. A este homem que foi deixado para morrer, agora escreve o Apocalipse. Eu venho nesta noite para dizer: deixaram você para morrer, deixaram você nessa situação para você morrer, mas Deus vai transformar esse momento difícil em um milagre, e você vai fazer algo esplendoroso para o Senhor nosso Deus. E mais, vai fazer algo esplendoroso para a sua sociedade. Você vai marcar a sociedade, você vai ter testemunho para contar nesta sociedade, para mostrar que o nosso Deus é Deus que transforma todo problema em milagre. Como ter esperança nos tempos difíceis? A primeira coisa que Deus faz é abrir os nossos olhos. A segunda coisa que Deus faz é se revelar àquele que está tendo problemas. Ele se revela e ele diz: você agora vai ver o que você nunca viu, você vai ouvir o que você nunca ouviu, você vai sair desse problema muito melhor, muito mais apto, muito mais preparado, muito mais hábil. Não, você não vai morrer, você vai sair desse problema muito melhor do que você entrou. Ele agora pega essa responsabilidade para escrever o Apocalipse. Todos pensando que João tinha morrido já. A própria igreja em Éfeso,
achava que o João havia morrido, já tinham perdido a esperança, ele estava bem idoso, e de repente, ele não morre. Chega o Império Romano, através dos soldados, através do coordenador, da tropa, e vê que João está lá, que João não morreu. Uma ilha solitária, não tinha um vivo, todos que eram colocados naquela ilha morriam, mas encontraram o João lá, o João vivo. E então foi dada a ordem para pegar aquele senhorzinho, para pegar aquele anciãozinho, levar de volta e colocar ele de volta lá em Éfeso. E a Bíblia diz que João, ele morreu com lonjuras de dias. Ele não morreu na ilha de Patmos, ele não morreu conforme determinaram que iria morrer, ele morreu porque ele tinha que morrer, realmente de velho, de ancião. Eu venho dizer para você que se você tiver esperança, você não vai morrer, você não vai perecer nessa situação. Sim, você entrou numa situação muito difícil, sim, colocaram você numa situação para você morrer. Mas se você tiver esperança naquele que vive, naquele que reina, naquele que tem poder, Jesus o Cristo, ele vai se revelar para você e ele vai conceder para você esta tranquilidade, esta proteção, e você não vai perecer. João não pereceu, João voltou para a sua cidade, João ficou na igreja mais muitos anos, até que ele então viesse a falecer, mas porque a idade chegou. Venho nesta noite dizer para você que você não vai morrer. Por quê? Porque diante de você está o trono de Deus. E o trono de Deus, ninguém vai contra esse trono. Diante de você está alguém assentado nesse trono. Quem é? Jesus o Cristo, que venceu a morte, venceu o inferno. E Paulo disse: ó morte, aonde está a tua vitória? Ó inferno, aonde está o teu aguilhão? Ele venceu para você também vencer. Se você tiver esperança em Jesus, ele vai te defender, ele vai te proteger, ele vai te tirar dessa situação, ele vai colocar você no apogeu, ele vai colocar você assentado entre os príncipes do povo. Vão dizer: somente Deus podia fazer isso por este ia morrer, este estava perecendo, este estava condenado, e agora está aí assentado com os príncipes do povo, sendo exaltado. Só Deus poderia fazer isso. Mas sabe quando vai acontecer? Quando você manter a esperança. Se você tiver esperança nos tempos difíceis, Deus estará trabalhando em favor da sua vitória. Ele diz: espere com paciência no Senhor, confia nele e tudo ele fará. O que você precisa é esperar. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águia, não se cansarão. Somente quem tem esperança em tempos difíceis, nos tempos difíceis. Esperança em quem? Esperança em quem pode te livrar, esperança em quem tem o poder, esperança em quem está sentado no trono, esperança em quem está acima de toda tribulação. Nós podemos ter esperança porque Ele está assentado no trono. O trono é cheio de poder, o trono é cheio de autoridade, o trono é cheio de domínio, o trono tem poder bélico. Ele diz: vai
e os anjos vêm e vêm para socorrer você, vêm para estar pelejando por você. Em algumas situações ele está dizendo: não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Em outra situação ele diz: faça, meu filho, vai que eu te ajudo, vai que eu te ajudo. Tenha esperança naquele que tem o poder para fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos e de tudo que nós pensamos. Esperança que eu tenho o céu à minha disposição. Esperança que as miríades de anjos estão à minha disposição. Você precisa viver nesta viva esperança. O que é esperança? É você ter certeza no que o amanhã será melhor. Quando você espera, é porque você aguarda, você está contando com a sua vitória. E eu venho te dizer: pode contar. Conta os dias, conta as horas, porque o Senhor está trabalhando pelos esperançosos. O Senhor está trabalhando por quem tem esperança. Não perca a sua esperança. João não perdeu a esperança. Deus fez o milagre e o tirou de lá com mão forte e colocou novamente na cidade de Éfeso. Nesta noite, o Espírito de Deus está dizendo: continue esperando, continue confiando, não perca a fé, não perca a esperança, não deixe de esperar, continue esperando, porque Ele vem ao teu socorro, Ele está trabalhando e Ele vem ao teu socorro. Ele é Deus e Ele não vai te desamparar, não vai te deixar morrer a língua. Por quê? Porque você serve a um Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra. Você não serve a homens, você serve ao Deus Criador do céu e da terra. Como ter esperança em tempos difíceis? Acreditando em Jesus, crendo que Ele pode socorrer-te e crendo que o trono de Deus está à sua inteira disposição. Não perca a esperança de que o trono de Deus trabalha para você diuturnamente. Se você acredita de verdade, dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, palavra abençoada, né? Jesus